E aí, sociedade, beleza? Hoje a gente vai começar aqui mais um bate-papo. Esse que é o último bate-papo com convidados do ano. Hoje com a presença ilustre aqui do Ed Antonini, mais conhecido como o Tio Ed. Então, se você estiver ouvindo ou vendo depois no YouTube ou no nosso podcast, as redes sociais do Tio Ed vai estar aqui na descrição do podcast ou no vídeo no YouTube. Tá aqui comigo hoje também o Marcos Facim e a Cíntia. E aí, E aí, pessoal? galera? Para começar, se quiser se apresentar para a galera da sociedade que não te conhece ainda. Então vamos lá, olá a todos. Eu sou Ed Antonini, eu produzo conteúdos desse lado no TikTok, majoritariamente, mas também faço minhas lives aqui na Twitch e em outros lugarzinhos. Eu sou professor, eu também faço, como disse, uns videozinhos loucos no TikTok como blogueirinha e tô aqui para a gente falar aparentemente de software livre, entre outras coisinhas. Então, muito obrigado por me receberem. Já está sendo divertidíssima essa experiência. O Ed que também é professor no Meitec, né? Assim como a grande parte da galera aqui da sociedade saiu do Meitec. O Ed é professor lá. Dá aula há quantos anos já, Ed? Cara, eu tô há 15 anos dando aula na mesma ETEC, né? Eu sou originalmente da parte de elétrica, porque eu sou engenheiro de telecom, e tenho um curso de eletrotécnica aqui na ETEC. Depois implementaram um curso de eletrônica EAD, e de vez em quando eu vou me enfiando no curso de desenvolvimento de sistemas nas disciplinas que eu dou conta de dar, que eles me deixam dar. Mas ali a briga é ferrenha na de desenvolvimento, mas é gostoso. Tem, tem bastante coisa sobre Arduino, né? E Cara, então, na parte de elétrica e de eletrônica, eu faço questão de reforçar bem a parte de Arduino. A gente tem as disciplinas de automação, né? Que originalmente se trabalha com CLP, programação em ladder, esse tipo de coisa. Mas aí eu sempre dou uma forçadinha no currículo para a gente trabalhar com um pouquinho de Arduino, é, falar de uns componentes aí mais low profile, né? Porque CLP normalmente é alta potência, mas aí nessa parte puxar um pouco mais para eletrônica, falar de Arduino, dar uma lógica de programação que não é baseada tanto em imagens quanto é a linguagem ladder. Mas aí no curso de eletrônica já é mais fácil porque já está mesmo Arduino na grade e é bem divertido trabalhar isso, principalmente com a galera de elétrica que acha que vai basicamente mexer com fio, instalação elétrica residencial, motores, e daí chega um louco lá e fala: então, hoje nós vamos aprender a programar. E é engraçado que é uma linguagem bem complicadinha, né? Que é uma mistura de C, né? Com C++. É uma linguagem bizarra, É, e como é um curso técnico de eletrotécnica e de eletrônica, a gente não pode se apegar tanto à programação no estricto senso mesmo, né? Então a gente vai muito para técnicas avançadas de Ctrl C e Ctrl V. sim. Tem um vídeo polêmico que foi onde eu conheci o, o Ed lá no TikTok, que foi ele falando sobre a galera do Linux que compilava o kernel, né? Não, o vídeo que eu falo que não, é a minha briga principal com Linux, né? Você chega e fala: qual que é o espaço usado nesse diretório? Não, você vai recompilar o kernel aqui, e daí depois você tem um comando para ver deste diretório. Se você quiser ver de outro, vai ter que fazer uma intervenção aqui e recompilar tudo de novo. É a minha eterna briga com Linux. Nossa, aí o pessoal cai matando. Não, porque é simples, é só fazer tal coisa. Tipo, galera, vocês sabem que eu tô tirando sarro, né? Não, mas isso acontece muito com a galera que viu o Linux no começo dos anos 2000, né? Kurumin. Eu mesmo, quando eu vi o Kurumin em 2009, eu tive também um certo preconceito.
Na época, o Kurumin era uma distribuição brasileira, né? Que existiu aqui. Foi uma das precursoras a ter uma loja de software dentro dela. Na época, nem as gringas tinham. Mas para você fazer algumas coisas era bem complicado. E o professor também não sabia explicar muito bem, ele queria mostrar tudo através de terminal, sendo que algumas coisas dá para fazer sobre é, utilizando a, as questões de na janela mesmo, interface gráfica. E, e hoje em dia a maioria das coisas você não precisa mais de terminal para nada, né? Uma das distribuições que a gente sempre costuma falar aqui é o Linux Mint, o Ubuntu também tem melhorado bastante, o Zorin OS. A gente Não, tem um amigo eu nosso. acho legal. Eu acho legal que você fala, não, lá tempo atrás, quando a gente veio em 2009 o Kurumin, irmão, eu tava lembrando aqui de Red Hat, Sim, de Mandrake, em 1990 e noventa e lá vai alguma coisa. Que aí sim era compilar o kernel para é, instalar Kurumin. Kurumin foi quando ficou fácil. Kurumin já era mais fácil. Tem até alguns memes, né, do pessoal zoando. Linux bom era sem interface gráfica. Inclusive tem uma distribuição do amigo nosso Tiger OS, que ela é voltada mais para um público pequenos empreendedores, que tende a ser um pouco mais fácil, que a gente até acostuma citar aqui. E agora, saindo um pouquinho sobre Linux e programação, aí eu queria saber de onde saiu a ideia de vir o Helpdesk da vida, que é pô, muito interessante. Eu sempre acompanho lá no TikTok, às vezes também aqui na Twitch, da galera ligando para trocar uma ideia. Cara, é assim, vamos lá. Em 2019, eu estava precisando manter um pouco da minha saúde mental antes de trabalhar e eu comecei a gravar uns vídeos de TikTok por besteira. Porque aluno da faculdade já tinha falado, pô, professor, você fala umas besteiras de vez em quando, por que você não grava no TikTok? Aí eu olhei para o aluno, abri um sorriso e falei, onde? E daí fui descobrir o TikTok e vi. E começou com aquela que eu comecei a contar como é que é a vida do professor, do ponto de vista que o aluno normalmente não vê, mas acha como é e normalmente ele está certo. Dá um tempo para frente, começou a dar bom e tudo mais, aí entrou infelizmente pandemia, eu falei, quer saber, vou fazer umas lives. E no meio da live eu via que o pessoal começava a mandar pergunta no chat, porque era eu falando de coisa aleatória e tal, porque eles já sabiam que era professor, e falei, quer saber? Sempre quis ter o meu talk show. Só que eu nunca vou conseguir entrevistar alguém famoso, alguém relevante. Então eu vou começar a entrevistar a pessoa que está aqui comigo, The Average Joe, o Homer Simpson. E peguei uma linha nova de telefone, abri um WhatsApp ali, e tem um aplicativozinho nativo de desktop mesmo do WhatsApp, né? E falei, pá, testei. Vamos lá, galera. O número é esse. Quem quiser, liga. A gente vai bater papo. Igual um Fala Que Eu Te Escuto aí, igual um Alô Cristina, igual qualquer outra coisa do gênero. Aquele programa que a Penélope Rosa tinha na MTV, para quem é mais velho. Ponto Para quem é P. mais velho, é ponto P, cara. Para quem é muito jovem, eu vou explicar. A MTV era um canal que passava na TV. TV é tipo um streaming que você não escolhe a hora que as coisas vão passar. Era muito interessante. Você conecta um cabo atrás do aparelho que você usa para jogar videogame e vem um sinal pelo ar que é tipo um streaming, só que você não escolhe nada. Você pode Precisa de uma escolher antena qual. também, né? De uma Então, antena. cabo da antena e tal. Então, e daí tinha um canal que não é igual isso daqui na Twitch, era uma coisa bem diferente, e que tinha a MTV, que era onde a gente assistia clipe antes do YouTube. E entre isso tinha alguns programas, entre eles era o Ponto P, passava a noite, e era mais um programa assim de relacionamento e tudo mais. Falei, quer saber? Vamos falar de tudo aqui. E eu passei a fazer a mesma coisa. E deu bom, cara. Eu gosto de conversar com a galera. Porque é basicamente uma programação a qual eu me meto na vida das pessoas. E isso eu sei fazer bem, me meter na vida das pessoas. Não, meter regra na vida das pessoas é muito fácil.
Na minha, de nenhum jeito. Mas me intrometer na vida dos outros é a coisa que eu melhor sei fazer. E, Foi essa história. e tinha mais algum outro projeto que o senhor queria fazer nessa época aí de... Para falar a verdade, assim, o meu projeto sempre foi querer ser rico e famoso. Mas aí eu escolhi ser professor. Então, né, não, né, uma coisa não conversa com a outra, ser rico e famoso e ser professor. Mas qual que foi a do Helpdesk mesmo? Ela veio disso que eu falei, junto com o entendimento que o meu público no TikTok, e eu vou falar uma coisa muito séria, o meu público no TikTok eu identifiquei como um público carente, carente de atenção, carente de afeto, carente de conselho. Tanto que se você pega uns vídeos mais antigos meus, eu sempre soltava um chavão que era assim: seus pais são ausentes, mande qualquer pergunta. E até parei porque é meio bad vibe, porque eu tava muito jogando a verdade na cara. Mas é assim. Aí o pessoal perguntava coisa, cara, coisa de vida que não era para estar perguntando, que ia de coisa simples de como pagar um boleto, por exemplo, até que como pagar. Irmão, a molecada de 13, 14, 15 anos não sabe como você paga uma conta. Eles não fazem a mínima ideia de como faz. Porque nunca Nunca fui pagaram boleto. maluco. Não, cara, Foi não faz malotérico. ideia. Ninguém quer ensinar. Hã? Ninguém quer ensinar como que se paga uma conta. Ninguém quer. Mas aí Ninguém tinha quer. que ver, é uma coisa que tinha que vir de fábrica, né? Porque a gente pobre, todo pobre tem que pagar boleto, né? Tinha que vir de Mas fábrica não esse é todo trabalho. mundo que quer ensinar. Não é todo mundo que quer ensinar. Mas aí é que tá, o pai não ensina, o pai é ausente mesmo. É por isso que eu parei de falar esse chavão, porque assim, era verdade. E aí o que que acontece? Veio disso, cara, e daí eu falei, quer saber? A gente vai fazer isso. Inclusive tem vídeo meu ensinando a pagar boleto. É muito Foi muito triste ter que fazer esse vídeo, porque eu não sabia como eu explicava uma coisa tão simples. Mas o pai não explicou uma coisa tão simples assim. Enfim, mas assim, Quer demonstrar fala. como foi esse vídeo? Não, Quer mas até eu exemplificar fiquei pra gente? curioso, como é que foi esse vídeo? Cara, puta, eu não tô nenhum papel aqui, mas eu literalmente pegava o papel, mostrava o código de barras, mostrava o número que tem em cima, o que tem que prestar atenção no boleto, e daí a única coisa que eu não fazia era pegar o celular e abrir o aplicativo de banco, porque, tipo, era o meu aplicativo de banco, né? Mas era assim, daí no aplicativo de banco, teu negócio para ler o boleto e tudo mais, e passe a ponta e sai da tua conta bancária. Porque o que que acontece? Alguns não estavam entendendo, porque depois vinha nas perguntas, de onde o dinheiro saía. É esse nível que a gente está falando. Então, assim, aí o Helpdesk da vida acabou virando isso também. Responder algumas perguntas muito simples. Até Cara, dar um ombro pro cara desabafar. Fala. tu ensina a fazer arroz também? Faz um tutorial de como fazer um arroz, de como pegar um ônibus, fazer baldeação. São Paulo é muito difícil fazer baldeação, eu me perco. Aí eu vou te Tá bom falar um pra eu fazer. negócio. Essa semana, literalmente, Sal Sampaio, um dos maiores TikTokers, se não o maior TikToker da área de gastronomia e culinária aqui no Brasil, essa semana Aham. ele fez um vídeo ensinando a fazer arroz. Sem zoeira, sem zoeira. E assim, pegar uma baldeação no metrô em São Paulo, eu ainda tô para fazer esse vídeo, cara, porque é incrível o número de pessoas que param a gente em São Paulo perguntando como é que chega em tal lugar. E daí você fala assim, então, tem um mapa? É só seguir o mapa? E eu tô julgando Ah, em agora, São porque Paulo é a só gente... você andar com a multidão, não tem muito o que se perder, não. Assim, em minha Aí defesa, você eu não anda sou com a eu não sou de multidão, São vai Paulo. parar num lugar que você nem sabe onde você tá. Você fica Não, perdido. eu fui pra Vai parar BGS no com o Tatuapé. Arthur, nós saímos aqui do Jabaquara até o Tietê, e nós também, na primeira vez andando também, o Arthur acho que também, e aí a gente foi junto com a multidão. E aí depois na BGS tinha um ônibus que saía da BGS e ia até o Tietê lá, a gente deixava no meio da rua lá, e aí a gente também não sabia onde ficava a estação. Fomos seguindo a multidão, chegamos na estação do Tietê. Não, é relativamente simples. Aliás, vocês são aí da Baixada, né? Vocês, a estação,
a rodoviária de vocês é a do Jabaquara, né? Devo dizer que minha casa em São Paulo é do Jabaquara. Vocês, tipo, volta e meia, então estão passando perto de Aí. casa. Mas deu nisso, e daí virou o Helpdesk da vida para fazer um ao vivo. Mas tá aí, quiçá, um dia eu acabo entrevistando algumas pessoas mais conhecidas no Helpdesk. Eu genuinamente gostaria de ter um talk show. Não um podcast, tipo um talk show tradicional mesmo, desses que o apresentador parece uma pessoa inteligente. Parecer uma pessoa inteligente eu consigo fazer, às vezes. E do Helpdesk da vida saiu o inglês.gg também. Toda terça, toda quinta, 10 da noite. Sim, Onde eu dou aula de inglês de graça. é bem Aí quem interessante esse aí, porque ele coloca games junto com o inglês, então tipo, quem tem uma certa dificuldade, quem também pegou ali no começo dos anos 2000, é meio nostálgico, que quem aprendeu inglês nos anos 2000 ali foi jogando Resident Evil, alguns Final Fantasy, os jogos que não eram traduzidos, você tinha que ficar no dicionário para poder passar de fase. Eu acho bonito como vocês são mais novos que eu e falam assim: ah, galera ali que na infância, no começo dos anos 2000, pegou esses jogos antigos, É né? que o Lucas é velho. O Lucas é Eu nasci no velho. começo dos anos 2000, gente. Eu sou Você de assistiu 2010. quantos Irmão, eu anos? sou de 1981, cara. É. Nos anos 2000 eu já era um adulto. É muito triste ouvir vocês falando isso. Cara, eu Tu, sou de Lucas. 2002. E tu, Lucas, já tinha o quê? Não, Uns 19 anos? não, eu nos anos 2000 era minha adolescência. Adolescência ainda? Cara, Mentira, gente. O Lucas é Não, velho. Cíntia, você fica quieta aqui, você também tem a mesma Vocês idade não. que eu. Ah, mas olha a minha carinha, Fez olha a sua. aniversário ontem, Você tá pô. com a lotaria passada já, filho. Vocês falam, ah, pô, a gente Claro, teve que claro. aprender. Só tinha. Não, Qual mas foi? vocês falam, ah, porque só tinha jogo em inglês nos anos 2000. Galera, no começo dos anos 90 a gente tinha que se virar no japonês, cara. Nossa. É verdade. Olha, Cíntia, vai Caraca, entregando a tá idade. acreditando Não, tudo. isso Vai é entregando a verdade. idade, Cíntia. Aí você tinha que se virar ali no hiragana e no katakana, porque era o que tinha e tal. E se caísse o kanji, falar, ah, quer saber, só vamos apertar aqui e resolve. Resolvia tudo. Caraca. Eu sou Nutella, posso nem falar, não tenho vontade de falar aqui não. Não, você é da você época tá dos tudo jogos junto. dublados já. Já. Tudo em Legenda. português já. Ele é super novinho. O Henrique também. Ah, também pagar 200 conto num jogo e o jogo não ser dublado é sacanagem, É o né? mínimo, Poxa. né? Não, mas daí o inglês, o jogo em inglês com legenda é bem melhor, né? Ó, tem duas coisas que eu falo para os meus alunos, todos os alunos de todo e qualquer curso. Tem três coisas, na verdade são três no final. Três coisas que o jovem ele tem que aprender durante o ensino médio. E assim, importantíssimo. Excel, fazer planilha. Sei. Vocês são open source aqui, né? Então vamos falar planilha no genérico. Planilha do Fazer LibreOffice. planilha, fazer planilha eletrônica, saber inglês, um mínimo de inglês para se virar, e Python. Python devia ter uma disciplina de pensamento computacional durante os 3 anos do ensino médio, trabalhando majoritariamente Python. Python hoje em dia, né? Assim, no mínimo um scriptzinho você sabe fazer para automatizar a sua vida. Eu só aprendi o básico do inglês. Na minha escola não ensinavam Excel nem Python. Cara, é porque o inglês. Esse que é o problema da escola, né? A escola no ensino médio fica 3 anos no mesmo verbo to be, e aí é dureza, cara. É dureza. A gente tem que mudar o sistema de educação, a gente tem que resolver esse problema. Não é só do idioma estrangeiro, é de outras coisas também, mas aí é minha eterna briga, né? Aí eu vou começar a reclamar aqui, vocês não vão gostar. Uma lógica de programação com Python, de repente? Cara, pensamento computacional, cara. O cara entender lógica de programação, o cara entender como um computador funciona, uma base. Ah, não, porque a juventude de hoje ela já nasce com a tecnologia na mão. Mentira! Mentira! Os meus alunos de ensino médio não sabem usar um computador. Eles sabem usar um dispositivo mobile.
Meu, um tablet, um celular, eles se viram. Mas aí o que acontece? Chega na hora de usar um computador mesmo, que é o que se usa no ambiente de trabalho, seja Windows, seja Linux, seja Mac, seja qualquer coisa, o cara não sabe. O aluno de hoje do ensino médio, jovem do ensino médio, na sua maioria, ele não sabe, ele não tem, por exemplo, a noção de tamanho de arquivo. Ele não sabe o que que é um mega, o que que é um giga na prática. E isso dói muito, porque é um déficit que a gente tem e que daí esse cara vai para o mercado de trabalho e, cara, sofre. Eu trabalhei muito tempo como gestor e chegou muita gente assim, não entendendo como um computador funciona na prática, e isso dói muito. Que é a mesma coisa que você contratar uma pessoa para ser motorista, ele não fazer ideia de como funciona um carro. Muito triste, muito triste. E na escola eles ficam ensinando Bhaskara. Bhaskara lá por 3 anos. Não, Integral, derivada. Não, tudo bem. O Bhaskara é importante. Números É importante. romanos. Porque assim. Não, Romanos é Não, pelo amor de Deus, não. Ninguém usa Não, aquilo. Romanos é importante porque a gente precisa saber o ano de O lançamento. nome das ruas, né? Precisa. O nome das ruas. Nome de rua e tudo mais. Mas assim, o lance do Bhaskara, eu tenho um vídeo, eu tenho 2, eu acho, até, no TikTok, porque todo mundo pergunta por que, que a gente tem que aprender Bhaskara e a gente não aprende sobre investir dinheiro. Aí eu já lanço, né? Então, primeiro, você não aprende a investir dinheiro porque você é pobre, você não tem dinheiro. Não, porque eu quero ser o mestre do capitalismo e não sei o quê. Irmão, você tá numa escola pública. Primeiro você tem que ganhar o dinheiro. Você tem que ganhar o dinheiro. Eu sei porque eu vim dela. Aí, segundo, por que você precisa aprender Bhaskara? Pelo mesmo motivo que o jogador de futebol precisa fazer exercício na academia. Imagina se o jogador de futebol chegasse e falasse assim: por que eu tô na academia? Eu não sou um bodybuilder? Irmão, o Bhaskara é para você ter o aprendizado de conhecimentos, habilidades e atitudes da linha de raciocínio da matemática para entender, para aprender esse tipo de pensamento abstrato, para na hora que você for fazer qualquer outra coisa na vida, você tá pronto para trabalhar. Ah, mas eu vou ser professor de história. Vai por mim. Você vai usar Bhaskara na hora que você estiver trabalhando com as estatísticas das populações do não sei o que, do tananã. Então, é importante a gente ter esse conhecimento holístico. Claro, tem coisas que são aprofundadas até demais, ou o cara fica enrolando muito. O nosso problema de educação não é o conteúdo, eu não vejo como sendo o conteúdo que a gente aprende, mas o tempo que é investido desproporcionalmente nas necessidades de conteúdo para cada aluno. E aí é que a galera da programação poderia estar fazendo milagres na área da educação, e a gente não está, porque a gente aí tem um outro problema, né? Os educadores não são programadores e os programadores não são educadores. A ponte está quebrada, cara. É um problema muito sério. Eu tô com medo. Cara, eu tô muito acostumado a fazer minhas lives sozinho. E se vocês não me interrompem, eu não paro. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Henrique, Cíntia, Marcos? Eu quero. Mas assim, você dá no ensino médio, né? Não, Perdão, não entendi. é Você técnico. dá no ensino médio, né? No médio e no técnico. É no médio também. Ah, tá. Isso. Qual disciplina mais ou menos estudar? Cara, eu tô na parte de elétrica. Então, as minhas disciplinas são no técnico com ensino médio, às vezes, de elétrica. Uma outra, da base da programação, da informática, eu posso pegar em outros cursos. E eu tô terminando a minha licenciatura em inglês. Porque, assim, depois de 15 anos dando aula de elétrica, você cansa. A aula vai ficando ruim. E aí é legal a gente regenerar de vez em quando, virar outra pessoa, virar outro professor e ir para aula de inglês. Então essa é a minha área, mais ou menos. Entendi, mas assim, eu entendi que você foi os alunos que te falaram pra você entrar no TikTok, começar a produzir conteúdo, que você
Mas é a curva de aprendizado, porque uma coisa é você tá lá, tipo, dando aula de uma coisa, tipo, muito nada a ver, e você vai produzir conteúdo sobre outra coisa que é muito diversa a isso. Você tem que aprender a editar vídeo, você tem que aprender a postar, usar a rede social a seu favor e começar a produzir conteúdo, ter uma frequência dando aula, que é algo que é desgastante, você ainda ter tempo e capacidade de produzir conteúdo. Como você administra E isso, cara? aprender E como qual foi a, a curva, né? aprender como Qual a foi a curva de plataforma, aprendizado? né, funciona também. É muito complicado. É que assim, vamos fazer uma conta aqui. Eu falei para vocês que eu tô há 15 anos como professor. Eu tenho 40. Tô para fazer 41 semana que vem. E fazendo a conta, você vai perceber que eu trabalho há mais tempo. Eu já fiz coisas antes de lecionar. E dentre elas, eu já trabalhei com produção de material, de conteúdo. Então, assim, eu já tinha uma certa experiência de editar vídeo, eu já tinha uma certa experiência de produzir esse tipo de material, não o suficiente. ah, a minha especialização, uma das minhas especializações, que eu também tenho mestrado em educação, é na área de produção de material didático para EAD. E produção de material didático para EAD mexe muito com vídeo. Então, vídeo, de certa forma, já era minha área. E é uma outra coisa também que eu brigo muito com a educação atual. Eu acho um absurdo um professor que não sabe fazer vídeo. Um professor que não consegue produzir vídeo, que não consegue fazer uma apresentação, um professor que não tem a capacidade de fazer o próprio canal do YouTube, para mim é um professor defasado. É culpa dele ou não é outra história. Porque assim, tem professor que não. O cara é uma. A maioria dos professores são vítimas desse sistema também, porque o sistema educacional maceta, cara. É um moedor de carne. Mas assim, hoje, na minha concepção, o professor ideal, além dele entender da própria disciplina, ele tem que entender todas as disciplinas, mesmo que minimamente, todas as disciplinas que tangenciam a disciplina dele para ele poder trabalhar uma interdisciplinariedade. Não suficiente, ele tem que entender da produção de conteúdo, porque a gente está no ano de Nosso Senhor 2022, ano da Copa. Conhece Elon Musk? Tá soltando foguete. Então, em pleno 2022, o professor ele tem sim que saber produzir o próprio vídeo e fazer uma edição mesmo que básica, e ele tem que entender como um computador funciona também. Porque assim, é muito bonito você estudar educação, e na educação tem uma sigla que é TIC, que é Tecnologia, Informação, Comunicação, nunca lembro o que é a sigla, mas assim, toda pedagoga, todo pedagogo adora falar de TIC. Não, porque a gente tem que botar TICs na aula, porque a informação não sei o quê, e Paulo Freire, porque o Paulo Freire diz que a educação ela tem que ser inclusiva, ela tem que falar com a realidade do aluno. Se você perguntar para um professor hoje de ensino médio quem é Doja Cat, o cara não sabe. O cara não faz ideia, o cara não consegue falar uma música da Anitta, embora a Anitta é um negócio meio que produzido artificial. A gente sabe. Porque é outra briga que eu tenho, né? Porque a Anitta é da favela. A Anitta não tá na favela. Quem tá na favela tá ouvindo outra coisa. A Anitta tá na Globo, bonitinha lá, né? Já devidamente polida. Mas enfim, você vai perguntar para um professor de algum grupo de K-pop, não sabe, não sabe. Ah, não, porque talvez ele tenha ouvido falar de BTS. Mas se você começar a descer no iceberg do K-pop e perguntar de Twice, de ITZY e entre outras coisas, ele não vai. Ele não faz a mínima ideia do que é One Piece. Se pedir pra falar um personagem de Dragon Ball, ele se perde. E no máximo, o mais espertinho, se você perguntar de Naruto, ele vai falar que é aquele negócio que tem enroladinho que tá no lamen. Mas esse é o cara que tá no top do rolê. Então, assim,
A gente tem um problema de educação que o professor não tem essas habilidades e ele está focado só na disciplina dele. E daí cai naquele negócio do Bhaskara que a gente estava falando. Porque ele só vai falar do negócio ali, do programa que está há anos, do exato mesmo jeito. Pega uma escola de 1800 e qualquer coisa e pega uma escola de hoje. O que mudou? A lousa, às vezes, é digital. A lousa, às vezes, ao invés de ser de giz, ela é com canetão, um pilot ali da vida, é um quadro branco. Mas na prática, continua sendo o mesmo capataz para 40 ou mais peõezinhos, no qual ele vai passar um conteúdo na lousa para o aluno copiar, decorar e regurgitar na prova. Então, essa é toda a minha briga, e esse é o motivo pelo qual eu falo. A gente tem que colocar estes conceitos de programação, de lógica, de informática, durante todo o processo, inicialmente para os professores e, obviamente, de imediato, mas na sequência, para os alunos. Eu sei, eu tô meio ranzinza, mas a gente está falando de educação, né? Pô, Não, você tava foi. falando. Fala, Henrique, pode falar. É que ele tava falando sobre que os professores hoje em dia não sabem mexer no computador direito. Nossa, o pessoal brinca, mas infelizmente é verdade. Você vê muitos professores, muitas pessoas que têm PhD, doutorados, caramba, que vai dar aula e não sabe ligar o projetor, por exemplo. Deveriam revogar o título desse cara. Um Pois é. doutor que não Cara, sabe, um doutor que não sabe ligar um projetor devia ser reduzido a analfabeto. Porque o analfabetismo digital entre os professores é muito grande. E daí, pô, mas o cara não tem condição. Desculpa. O cara é doutor. O cara teve como o condição, cara escreveu, prioridades. como o cara escreveu um artigo sem saber usar um computador? Eu fico pensando nisso, cara. Ah, O eu cara te vai conto. Você quer que eu te conto? Máquina Eu de quero. escrever. Eu Conte, te conte, conte. conto. Eu te conto. É muito fácil. É muito fácil. Ele tem alunos. Porque quando ele fez a especialização, o mestrado dele, porque a gente tá falando de gente velha. Ele fez na máquina de escrever, era a década de 90, ainda podia fazer na máquina de escrever. Até os anos 2000, dava para você fazer um doutorado na máquina de escrever. E aí eu vou falar para vocês, um doutorado lá na época, vão falar, era muito mais difícil. Ó, vocês ouviram a buzina? É o trenzinho, eu moro no centro da cidade, aí é a carretinha. Tem uma, tem uma carreta furacão aqui, e daí de vez em quando ela toca. Enfim, o que que acontece? Back in the day, quando vocês eram petizes ainda, era muito mais difícil de fazer uma pesquisa porque a internet não era a internet que é hoje. Então o cara tinha que ir na biblioteca, fazer a pesquisa dele, buscar os artigos e tudo mais. Mas em compensação, sabe o quão difícil era também achar plágio? É verdade. Então, assim, eu fico imaginando, eu genuinamente gostaria que um dia alguém viesse e falasse assim: vamos averiguar quantos trabalhos de mestrado e doutorado tem plágio lá daquela época? E eu tenho uma suposição que eu não gosto de ficar pensando muito. Então, assim, era mais fácil ser doutor e você não precisava ter um computador. Você não precisava saber usar um computador. E daí o cara tá na universidade hoje, a gente sabe como funciona. Se ele não sabe fazer alguma coisa, ele tem um aluno de mestrado, ele tem um aluno de doutorado dele para salvar a bundinha dele, enquanto ele tá lá fazendo supostamente a pesquisa dele. E eu sei, eu tô fazendo acusações muito fortes, mas assim, é o que eu sinto. É o que eu sinto, porque a gente que está na ponta do técnico, do ensino médio, que tem que garantir que o aluno ande, vá para frente, para ele poder ter oportunidade de fazer a universidade, a gente está no moedor de carne. É complicado isso. É uma rusga mesmo. Quem está ouvindo isso, quem está vendo isso, pega com um grãozinho de sal, porque tem um pouco tem o meu sal aqui. Eu tô um pouco salgado na minha fala, mas leva isso em consideração. Não, O, mas faz sentido, cara. Faz total sentido. o Henrique tem uma história engraçada que é com o Linux, né? Que tem.
Que ele mostra a máquina para um usuário de Windows e o cara fica com Ah, é preconceito. que o meu sogro, ele mexe com computador. Só que ele tem por algum motivo, ele tem muito preconceito com o Linux. Eu não sei por quê. Ele tem muito preconceito. Ah, uma vez eu pedi para ele dar uma olhada no meu notebook, para ele dar uma mexidinha lá. Aí eu tava com um Linux Mint, que é tipo o Linux mais próximo do Windows possível, praticamente. Aí ele falou, nossa, muito diferente, não sei o que, pá, nossa, nada a ver com Windows, mó diferente. Aí eu fiquei pensando, pô, se tivesse com o papel de parede da janela, ele não via diferença nenhuma. No máximo porque ele viu o terminalzinho ali e é isso. Mas, tipo, eu não entendi o porquê foi, sabe? Ele nem olhou direito e já falou que é muito diferente, mas. Eu vou te dar uma outra história que ajuda a explicar isso um pouco. Se você for ver em pessoas mais velhas, e daí não é tipo mais velho eu 40 anos, é mais velho depois dos 60, na faixa dos 70. Se você dá uma instrução, qualquer tipo de instrução para essa pessoa, numa folha de papel, e dá a exata mesma instrução numa tela, há uma probabilidade maior das pessoas entenderem na folha de papel do que elas entenderem na tela pelo fato de estar na tela. Quando você muda a mídia, quando você muda a forma como a mesma informação é entregue, o entendimento da informação também muda. Onde que eu quero chegar com isso? Tem um ditado horrível que às vezes a gente fala, mas é verdade. Tem cachorro que se você muda a cor do pote, ele morre de fome. Uhum. É a mesma coisa com o sistema operacional. Você tem o Mint, cara, o Mint é o que eu uso. E exatamente por esse motivo que você falou. Porque assim, se você botar o papel de parede do Windows, o cara não presta atenção, ele acha que é o Windows. E é um sistema muito amigável, muito fácil de usar, e é o que eu recomendo para qualquer um que queira começar em Linux. Costumava ser o Ubuntu. Bom, quando eu era jovem, costumava ser o Kurumin. Mas costumava ser o Ubuntu, mas a gente sabe o que aconteceu, né? Então, hoje, para mim, é o Mint mesmo, é bem o que você falou. Mas, assim, tem gente, quando ele tem um pouquinho a mais do conhecimento, ele já se considera uma pessoa que sabe usar um computador. Na hora que ele vê que mudou a cor de alguns potes, o cara se perde mesmo. É complicado. E aí volta naquele negócio da educação que eu estava falando. Você tem um moleque que está chegando na escola, passou a vida inteira com o celular na mão, com o tablet na mão, porque o pai descobriu que é um bagulho que deixa ele quieto. E ele foi educado pelo celular e pelo tablet. Aí chega um professor e começa a escrever um conjunto de informações na parede preta, e daí ele dá um caderno para o cara ter que escrever usando uma caneta, cai na mesma. Então, há um fenômeno, de fato, de que a mudança da mídia, ou até da aparência, a mudança da aparência da mídia, dá um déficit de entendimento do que está sendo escrito, o que está sendo mostrado lá. E é muito triste isso. Vamos falar um pouquinho de game agora. E Vamos. o Steam Deck pretende adquirir um, tá no hype que nem a gente. Aí agora quem adquiriu um, o nosso amigo Fala Rafa conseguiu trazer um no AliExpress. Inclusive eu já troquei ideia com ele aí. Tá nesse hype aí também que nem a gente de ver o Linux finalmente alcançando esse lugar aí dos games também. Cara, eu acredito que a hora que a gente conseguir botar todos os jogos que vão lançando nativamente em Linux, finalmente se ganha a revolução. Não, finalmente se ganha a revolução. O Steam Deck eu vejo como um equipamento muito interessante, obviamente não sem suas falhas,
mas tudo tem as suas falhas. É complicado você fazer um portátil x64, deixar ele barato vocês entendem, né? Então, assim, teve que se cortar alguns cantos ali, mas saiu uma máquina interessante. O SteamOS trabalhando ali é algo bem legal. Obviamente, trabalhar com um legado sempre vai ser mais difícil. E quanto mais para trás a gente vai, mais difícil fica, né? Mas se a partir de agora as desenvolvedoras se derem ao trabalho de vamos lá, vamos fazer uma versão Xbox, uma versão Switch, uma versão PlayStation, uma versão Windows e uma versão Linux. Sei lá, a Vulkan, cara. Uma API tão legal que é a Vulkan, porque assim, a gente tem aquela gambeta, vai, me ajuda a lembrar o nome, não Wine. é... Hã? Wine? Não, Proton. é o Proton, obrigado. É o Proton. Pô, tem o Proton legal, resolve aí para fazer uma camada de compatibilidade. Mas, poxa, cara, não é complicado hoje você fazer um jogo para Linux. Não do jeito que o Linux está, não com Vulkan. O OpenGL já ajudava. Mas que entre Vulkan e OpenGL, o Vulkan dá de deslanchada, né? As placas de vídeo estão prontas para Vulkan. Cara, é só fazer mais uma compilação. É só fazer, é ali um ajustezinho, outro, meu, manda a compilação e vai. Claro que tem um custo, mas eu acho que esse custo compensa para alguém que, cara, queira comprar talvez um computador que seja só uma caixa para jogar e fazer um trabalhozinho leve, que o cara sai da pirataria, open source, cara. Eu gosto muito de Windows, mas o que o open source ajuda a espalhar. Ó, agora, eu tenho um cachorro também. O que o open source ajuda para democratizar o computador é uma coisa que só o open source faz. E ter um sistema operacional, pô, começar a fazer igual o SteamOS, uma distro para isso mesmo, a gente vai num caminho muito bom. Mas as desenvolvedoras precisam ajudar a gente também, né? No Steam Deck tem um número lá específico de jogos, que já são 7.000 que está rodando, já vem aumentando bastante. Porque mesmo alguns que estão rodando só no Linux em alguma distribuição, às vezes não está rodando por algum motivo no Steam Deck, talvez seja por causa do controle, não sei. Mas ou falar um pouquinho de games aí, qual que o senhor pretende jogar nesses próximos lançamentos aí? Chegou a jogar alguma coisa como Life is Strange, por exemplo, que é um dos jogos que a gente mais gosta aqui, né? É o meu caso, né, que eu mais gosto. Não sei, o Marcos já é do time dos RPG aí, e a Cíntia dos MMO. Então, E eu? Tu joga qualquer bem, coisa, tu gosta do hype. então, eu tava até o começo do ano, eu tava ainda muito no hype do Final Fantasy XIV, que é fácil o único e melhor MMO que vale a pena jogar. Sem discussão. Não. Só provocando, só provocando. Mas hoje em dia eu tô jogando Crisis Core. Acabou de lançar o Crisis Core Final Fantasy VII Reunion lá. Tô jogando no Xbox. Tá muito gostosinho de jogar. Aí lançou no exato mesmo dia o High on Life, que é exclusivo do Xbox, veio no Game Pass. E como eu tava fazendo resenha do Callisto Protocol e do Marvel's Midnight Suns. Como o Callisto Protocol ele é meio um survival horror, não é muito meu gênero, eu meio que deixei de lado, mas o Midnight Suns tá legal. Então eu tô meio que balanceando aí esses três jogos, o Midnight Suns, o High on Life
e o Crisis Core. Eu dei uma parada no Final Fantasy XIV porque eu acumulei muito trabalho para fazer e MMO pede. E eu tô nessa parte de MMO, eu tô esperando sair a compra da Activision Blizzard pela Xbox para entrar o World of Warcraft no Game Pass, para eu poder reclamar com propriedade, porque faz tempo que eu não entro no WoW para reclamar, que é tudo um bando de Playmobil lá no jogo. Só provocando aqui. Joga Dark Souls. Então, cara, você viu que eu provoquei no WoW, a Cintia até desligou a câmera, né? Pra xingar. Mas assim, cara, esses jogos tipo Souls, que são os difíceis e tudo mais, rola, 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 cotoquinho, rola, 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 cotoquinho. Pra mim não é jogo. Óbvio, é jogo. Ah, poxa. Não, cara, não dá, velho. Não, vamos lá, vamos ser honestos. Qual que é a jogabilidade? É você descobrir o padrão, rola, 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 cotoquinho. Não, não vai. Não vai. Mas eu queria muito ser bom nisso para poder aproveitar a história. É Porque o legal, é lore bem que eles legal. colocam dentro do mundo é muito bonito, é muito legal. E agora saiu esse ano, né, o Elden Ring, que até ganhou o jogo do ano, que é tipo o máximo do Dark Souls. É tudo de bom que teve em todos os jogos é nesse último jogo que teve. E não é necessariamente só rolar, rolar, rolar e toquinho. Agora você pula também. Aí você rola, 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 pula e toquinho. Exatamente. Não, mas assim, claro que eu reconheço que são jogos de grande reconhecimento, de ótima qualidade para quem gosta do estilo. É só que não é para mim. Quando a gente tem 40, quase 41 anos e as mãos já não reagem mais do mesmo jeito, eu foco mais em jogos que eu posso jogar num passo mais devagar, curtir mais a história e jogar. E assim, como eu não tenho mais o tempo para ficar treinando e aprendendo os padrões, eu quero continuar me sentindo super-herói. E esse jogo não permite que eu faça isso. Alguém quer falar Então, algo? geralmente, jogos que tem uma curva enorme de aprendizado, onde você tem que ficar horas e horas praticando para ficar bom. Então, um LOLzinho tu não consegue, então. Um LOLzinho tu não joga. Cara, eu gosto muito de LoL. Eu genuinamente gosto de LoL. Eu só não gosto de todas as pessoas que jogam nele e estão lá no chat. É assim, Sim, 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 verdade. Concordo. o LoL é uma ideia maravilhosa, principalmente porque é a fusão do Dota e personagens criados num fórum de Dota que ninguém acabou usando e eles chegaram lá, pegaram a ideia e capitalizaram em cima disso. Mas assim, eles conseguiram transformar o MOBA num gênero, isso é um fato. Eu gosto muito, só que assim, a toxicidade de uma partida de LoL é tão ruim que não dá, cara. Agora, depressão. Não faz bem, velho. Não é bom, não é bom. Hoje eu conseguiria jogar LoL se eu conseguisse achar mais 4 amigos para se divertir. Só que infelizmente 4 entre 5 pessoas que jogam LoL vão entrar no rage em 10 minutos de partida, porque não tá do jeito certo. E outra coisa, Tá explicado, né, Henrique? Cala a não, boca. cara, e aquele negócio. Aí as pessoas esperam que você jogue dentro do meta. Aí, assim, eu jogo de suporte. Eu gosto muito de jogar de Sona. Também, também, também. Sona ou tô de Lux. Aí eu começo a farmar. Nossa! Não se rouba Minion do ADC, não pode. Aí não, Por isso não, joga com o Brawl. Ninguém não. critica o Brawl, ninguém xinga o Brawl, cara. Não, irmão, é isso. Ah, não, porque tem um jeito certo de jogar. Não, desculpa, eu não vou jogar, galera. Vocês não vão ganhar Tio Ed no LoL. Ah, não, porque tem regra. Putz, cara. Sério que tem regra? Vamos quebrar umas regras aqui. Faz mastery, então, suporte. Faz mastery suporte. Meu, por que eu não posso farmar o meu suporte? Por que eu não posso farmar o meu suporte? E carrega ainda a partida ainda. A Lux ainda carrega a Por partida. por que eu não posso upar um suporte de um jeito tal qual que na hora que a gente dá aquela empurradinha, o cara do outro time dá aquela olhada e fala: Ah, é suporte. E na hora que ele vê, ele tá de volta na base esperando o contador diminuir. Sim.
Também sou a favor do suporte farmar, porque eu também sou suporte. Sou a favor também, tá assina embaixo. Mas Eu sou a existem favor itens. também, porque eu também jogo de suporte. É isso. Mas tem itens que o suporte pode fazer que pode farmar. Eu não sei qual é o nome hoje em dia, mas antigamente tinha um tal de escudo relicário. E aí você conseguia farmar 3 minionzinhos ali, conseguir um dinheirinho. Henrique, não defende a DC não, cara. A DC é escolha, não, defende a DC não. Eu estou vendo outro lado de suporte. Também Não, tem, por exemplo, um suporte que se chama Pike, que é Ultimate, literalmente você executa o inimigo. Aí mas quem joga de Pike, cara? quando você executa o inimigo, o dinheiro da kill vai para a pessoa que deu a assistência. Então, tipo, você ganha dinheiro e a outra pessoa ganha dinheiro. Enfim, capitalismo, só que é reverso. Que, enfim, não. Não, é que a questão é o Trabalha seguinte, por ganhar o dinheiro. é assim, se no jogo fosse um problema o suporte farmar, A não gente é o tinha suporte. opção do suporte farmar. Eu Tem que fazer sempre, CTT com ó, uma babá. há muito tempo, antes de eu trabalhar como professor, eu também fiz torneios de videogame. Em Legal. todos os meus torneios tinha uma regra muito simples. Se o jogo permite algo para todo mundo, é válido. Então é assim, mas não sei o quê. O jogo deixa, deixa. Então não é problema meu. Eu tô aqui para criar regras para você não dar cotovelada no teu coleguinha do lado que é o teu adversário. Mas não sei o quê, porque o boneco tal ele tá desbalanceado no jogo de luta, então os dois peguem o mesmo boneco e se resolvam. O boneco tá lá igual para todo mundo. Então não farmar o negócio. Irmão, dá para farmar? Dá. Então se resolvam. Porque, assim, a gente sabe, uma coisa é essa rusga normal. Agora, outra coisa é gente do time adversário querer reportar você porque você não tá jogando dentro do lore. Aí é dureza, cara. Aí é dureza. Aí é complicado. Então, por essas e outras, eu saí do LoL. Eu parei por completo de jogar LoL. Fui pro Final Fantasy XIV. Eu vou contar pra vocês de Final Fantasy XIV. Quando você, obviamente, é um MMO, ele é muito mais cooperativo, mas tem a dungeon que você vai com outros participantes fazer a raid e muitas vezes você cai com gente aleatória porque você está jogando sozinho. Vocês sabem o que acontece no Final Fantasy XIV quando você começa a puxar o time para baixo dentro da dungeon e atrapalhar? Na maioria das vezes, todo mundo para e eles perguntam: você está precisando de ajuda? Quer que a gente ajude você a montar o teu boneco? Você quer treinar aqui nesse cantinho? A gente tem tempo. A gente te ajuda a você aprender a usar esse personagem para você ir melhor das próximas vezes. Isso nunca vai ter no LoL. Isso é uma coisa que só o Final Fantasy XIV dá. Uma comunidade que para a rage para você aprender e os caras falam: fica tranquilo, toma o seu tempo. A gente tá todo mundo se divertindo aqui. Isso só Pois Caramba. é, isso não tem nada. O pessoal tem terapia, coisa que no LoL o pessoal não tem, Eu não. queria uma comunidade dessas aí no Rocket League, que os caras ficam gritando no meu ouvido. Não Cala a boca. defendeu, não defendeu. que aliás é um jogo divertidíssimo. Odeio jogo de corrida, odeio jogo de futebol. Adoro Rocket League. Porque menos com menos dá mais, irmão. Às vezes, dois errados fazem um certo. Não, depende, né? Quando você tem um goleiro que a bola passa do lado dele e ele não faz nada, é difícil. Né, Lucas? Não, mas é que, pô, aí o cara fica gritando no meu ouvido. Quando eu não tô jogando com ele, fui campeão 3 vezes já, sem jogar com o Henrique. Aí a gente vou jogar com o Henrique, a gente sai no primeiro torneio, no primeiro jogo do torneio. Lucas, tu joga melhor com o Randall, não entendo isso. Mas Rocket League é divertido. É. A gente tem uma treta, você estava falando aí de loja, tem uma treta grande, a comunidade do Linux com a Riot, já que o Dio Linux, que é um dos maiores representantes da comunidade hoje no Brasil, chegou a trocar uma ideia com a galera deles lá, só que eles falam que nem eles sabem como é que aquele código está funcionando. E aí não O, teriam a do Riot, né? LoL. Que aí não teriam como fazer uma versão ou até mesmo rodar.
Então, tipo, no Teria Linux que ele... refazer o jogo de novo. Teria É, que refazer o jogo todo de novo. tipo, tem como você hoje fazer rodar através do Wine e do Lutris, né? O Lutris é uma plataforma que ele já te instala a versão do Wine. Então, vira e mexe, passa um determinado tempo, ele atualiza e para de funcionar. Aí a comunidade se corre atrás e faz funcionar de novo. Então, ele é um jogo que a gente tem esses vários problemas aí que acaba também segurando a pessoa no Windows. E eu já queria falar aqui sobre o seu conhecido, seu amigo Pedro Caixas, né? Pedro, que ele Pedro tá. Caixa, grande Pedro Isso. Caixa. Que ele tá produzindo também lá o jogo dele. Então já deixa aqui se estiver vendo aí, depois vai estar nos outros locais. Se ele quiser precisar de ajuda para fazer esse jogo dele rodar, mesmo que seja através do Proton, que a gente tá aí à disposição aí, até mesmo porque jogos indies, né, tem um maior público, aumentando ainda mais a disponibilidade de plataformas. O... até onde eu conheço o Pedro Caixa, eu conheço bem o Pedro Caixa, eu sei que assim que ele conseguir, ele vai soltar uma versão Linux do Camp Wars. Confiem em mim, é o máximo que eu posso dizer, mas assim, há um interesse muito grande do Pedro Caixa de colocar Camp Wars rodando em toda e qualquer coisa que ele conseguir fazer rodar. E Linux é uma plataforma, com certeza é uma plataforma de computadores aí. Então é uma exclusiva, hein? Não é exatamente um segredo, porque ele sempre deixou muito claro que ele quer transformar o Camp Wars num jogo acessível de qualquer lugar, mobile inclusive. Mas o outro dia eu estava falando com ele e falei, pô, e uma versão Linux? Ele falou, meu, tranquilo, tranquilo, a gente está fazendo já para essa portabilidade ser sem dor de cabeça. É que assim, isso é outra coisa que ele contou publicamente também. Ele trocou completamente a engine do jogo, né? Sim. Ele tava em Unreal e ele foi para Unity. Exatamente até para facilitar a portabilidade. A Unity é da Epic, né? Unreal é da Epic. A Unity é da Epic. Sempre Unity confundo. é Unity mesmo. A Unity é É, que multiplataforma. é. Mas vai dar bom. Tá saindo. É que assim, eu tenho acesso a versões pré que pouca gente tem, porque eu tenho aqui em casa um canteiro muito bom de computadores novos e velhos. Então, quando ele precisa de umas máquinas mais ruinzinhas para rodar, para testar se tá bom, manda build aqui que a gente testa. Alguém quer mais fazer alguma pergunta aí? Henrique, Cíntia? Ah, eu tenho. Eu vi uns vídeos seus que você tem tipo um computadorzinho que é um pendrive, que é Lenovo, né? Você chama de Levelho. É o Levelho, é o Levelho. Velho. Putz, não, pô, o Levelho não tá aqui agora, senão eu ia puxar ele aqui. Tem um Levelho, eu comprei quando eu fui em Los Angeles, na E3, pra espetar numa TV, pra ter rápido e tudo mais, adoro aquele ali. Eu achei interessante, pô. Você disse que era mais para computador para se usar em caixa, né? Achei algo diferente. Eu nunca tinha visto um computador assim mesmo, só que num pendrivezinho. Ele não veio para o Brasil, até onde eu sei, e quando eu comprei ele, ele vinha até com um tecladinho, com dongle, assim, com um mousezinho até. Ele claramente foi feito para ser usado numa TV. Isso é antes de existir o direito ao Apple TV. O Apple TV tinha, mas não era tão simples assim. O Chromecast. Então a ideia era você colocar um computador Windows para ter uma coisinha muito básica na TV. Mas quando eu comprei ele, foi para ser caixa da loja da minha esposa, mas acabamos não botando para frente a ideia. E hoje ele é muito, muito, muito limitado. Mas eu curti muito ele e eu ainda vou tentar rodar alguns joguinhos só para ver. Infelizmente, o acesso a BIOS dele eu até agora não consegui fazer, porque ele literalmente só tem um botão e
não é um F12 normal, American Megatrends ali. E senão eu já teria tentado colocar alguma coisa como um Puppy Linux da vida para ver o que acontece. Mas até agora eu não consegui. Até mesmo para dar um pouquinho de vida para ele, né? Porque ele está sofrendo com a última versão do Windows 10 dele, então eu genuinamente pensei em colocar qualquer coisa ali com XFCE que eu tenho certeza que iria rodar de boa. Isso. Alguém mais? Marco, Cíntia. É, sobre o a ITEC, voltando lá, a gente teve na ITEC, eu e o Henrique aqui na nossa cidade, teve, e eles tinham problema para o pessoal que estava aprendendo Android, né, Henrique? E as máquinas eram muito fracas na época, e não, na época não, né? Até hoje. Até hoje, já era antiga quando a gente se formou e continua sendo antiga agora. E lá tinha essa questão de programar para Android, precisa rodar todo o Android, né? O Android Studio, até mesmo se você faz em outra plataforma, você precisa rodar a máquina virtual do Android. E essas máquinas não. Até foi citado pra gente sobre colocar Linux naquelas máquinas, só que tem a questão de outros cursos, né? Como, se eu não me engano, eu vou esquecer o nome Próprio do. de. É engenharia, é outra coisa lá que eles usam Técnico em AutoCAD, né? edificações. E Edificações, que eles usam AutoCAD. Sim. AutoCAD. Tem uns programas que é só pro Windows, né? E não É, funciona pro Linux. Vocês Mesmo querem? tendo o open source. Eu tenho uma história Cadê o boa. dual boot não resolveria, não? Tipo um dual boot? Não. não, ali, Vai ali deixar, teria que vai ter. deixar os alunos mexer no Na, BIOS na, do PC, é, no, pô? no, no. Não, ia quebrar o coisa lá, como é que é o nome? A Tudo. tela. O. E já era, ia dar kernel panic. Eu tenho uma história boa disso. Eu tenho uma história muito interessante disso, para quem é aluno de ETEC. Cara, acho que até daria um dual boot feito direitinho se você tem alguém para fazer a manutenção disso. Só que aí você pega uns alunos que não são nada da informática e vê uma tela de dual boot e o cara entra em pânico, né? Começa por aí. Mas vamos lá. A gente tem um outro problema aí. Para quem não, para quem está assistindo e não conhece, ETEC e FATEC fazem parte do Centro Paula Souza, que é a autarquia do Estado de São Paulo que administra esses dois tipos de instituição. E o Centro Paula Souza tem ali seus 50 anos já e não é uma instituição boba nem feita por pessoas amadoras. Isto posto, às vezes um deslize ou outro acontece, e eu digo para vocês, se a ETEC de vocês até hoje não tem computadores bons, foi por deslize da direção. Porque no ano passado, isso para citar o último caso, no ano passado, o Centro Paula Souza mandou para todos os diretores de ETEC e FATEC um memorando perguntando qual que precisa ser o upgrade das máquinas dos laboratórios de informática, para dizer a quantidade. A pergunta, resumidamente, foi: quantos computadores vocês estão precisando aí? E cada diretor respondeu a sua quantidade, inclusive o diretor da minha ETEC aqui. No começo desse ano eu estava instalando as máquinas, sem problema nenhum. Vieram máquinas ótimas, que rodam com tranquilidade Android Studio, com tranquilidade a última versão do AutoCAD e tudo que a gente precisa. Obviamente a gente não trabalha com design, então assim, não sei se rodaria tipo um Blender da vida ou algo que o valha. Mas uma coisa muito importante, e aí você que está assistindo a gente e é aluno de ETEC e FATEC, existe eleição para o diretor da escola, onde os alunos, inclusive, votam, porque a ETEC e a FATEC são ambientes democráticos. Então, se o diretor da sua ETEC, se o diretor da sua FATEC não está fazendo um trabalho satisfatório, você pode votar em outra pessoa. Basta ser o momento da eleição.
Então é assim, é muito triste ouvir que ainda existe uma unidade ou outra que não está devidamente abastecida da parte de informática, mas não era para ser, porque foi perguntado para cada diretor do que precisava para se fazer um grande pregão para poder comprar num preço muito bom. E vieram as máquinas, as máquinas que chegaram para a gente aqui era o Ryzen de terceira geração com 16 GB de RAM e SSD de 512. Tá melhor que minha máquina aqui. Então, era tipo Ryzen 5. Caramba. Não era tipo Ryzen 3 com aquele 8 GB batidinho e uma HD de 1 tera rodando a 5.400. Não. Era Ryzen 5 de terceira geração, 16 GB de RAM e SSD de 512. Não sei se SATA ou se NVMe, mas enfim, prontinha para rodar o Windows 11. Algumas máquinas vieram com Windows 10 e a gente fez o upgrade. Mas assim, é para ter. O Centro Paulo Souza é uma ótima instituição. Claro, de novo, faço eu parte do Centro Paulo Souza, sou professor lá, é claro que eu vou defender a minha instituição. Mas, então você sempre considera com um pouco de sal o que eu estou falando, mas eu não devo estar muito longe da verdade. É, exatamente isso. Eu lembro de ter participado de uma das eleições que foi no último semestre. A gente participou das eleições que teve lá, teve troca de diretor. Acho que a cada 2 anos, a cada 3 anos. A cada 2 anos, eu acho, se não tiver errado, é a cada 2 anos ou quando surge alguma necessidade. E uma coisa que eu me lembrei aqui agora também, não há em nenhuma ETEC, em nenhum lugar global do Centro Paulo Souza, algo que impeça da gente colocar Linux nas máquinas. Dentro da necessidade de aprendizado dos alunos, tudo é válido. Sim. E inclusive também a gente não teve matéria, tipo, chegamos a ver DOS, né? E não vimos, por exemplo, nada rodando, nem. Teve uma aula de instalação do Ubuntu, mas que foi só a única coisa. Inclusive a gente foi lá, né, para bater um papo com a galera, até mesmo para suprir um pouco dessa falta de conteúdos que eles não tinham lá. E aí a gente falou sobre software livre no geral, né, mas focando um pouquinho mais sobre Linux. Queria saber se na sua tem alguma matéria que vê um pouquinho mais o Linux ali, um pouquinho mais profundo do que isso, que a gente chegou a ver, ou acaba sendo praticamente a mesma coisa que o DOS ali, passa bem por cima? Vamos lá. Dentro do programa pedagógico dos cursos, tem ali as indicações do que tem que ser falado. Tem a disciplina de sistemas operacionais e óbvio que ela fala para mostrar a diversidade de sistemas e não só focar num sistema só. Como toda e qualquer disciplina, um professor sempre vai puxar para o lado que ele entende mais. Você sempre vai ter essa discrepância em toda e qualquer instituição, em todo e em qualquer lugar. Na minha ETEC é um negócio interessante, porque a gente tem uma guerra de facções da galera do Windows e da galera do Linux, do código aberto. É muito interessante de ver que o aluno aqui é muito bem servido de opções, porque os professores, obviamente de uma forma bem amigável, mas é porque como a gente se conhece há muito tempo, eu me permito usar esse termo, a gente está sempre em guerra. Porque é uma eterna discussão, inclusive no próprio conjunto de servidores da escola. Eu mesmo, a gente está aqui conversando num ambiente de código livre e tudo mais, mas eu sou o primeiro a falar, galera, vamos botar um Windows Server ali, um AD gostosinho, e vamos que vamos. Enquanto que o diretor da escola é o cara do código aberto. Então, a gente tem esse tipo de briga. Tem um outro professor que o cara é full Microsoft. Tem um outro professor que ele tem algumas máquinas que ele botou o próprio Dual Boot para ele poder trabalhar com Linux. O cara é
THP, e por aí vai. Então, é disso que a gente está falando. E isso garante que os nossos alunos recebam aí uma cultura bem diversificada e possam escolher o seu caminho. E aí acontece o que é natural, né? Você tem duas gangues dentro da escola. O aluno, quando ele vai fazer o TCC dele, ele acaba indo para o professor que vai mais pro lado dele também e acaba tudo dando certo. Todo mundo sai triste e feliz ao mesmo tempo, como toda boa guerra de sistemas operacionais. O servidor, mesmo com Windows Server, tem que saber configurar, né? Senão tu espeta um pendrive lá com coisa e você tem acesso a coisas que não é para ter acesso. Exatamente. Não, a diversidade de culturas é muito importante, principalmente nesse ambiente. Embora a gente sempre tenda para um lado, eu sou um grande defensor de que se alguém chega com alguma coisa da qual eu não sei, eu quero que ele venha me contar e contar para os meus alunos também. Alguém tem mais alguma coisa? Então a gente vai finalizar por aqui. Já passamos aqui do nosso normal. Aqui nosso normal é normalmente 60 minutos. Já estamos com quase 1h20 aqui. Que realmente o papo rendeu. Se deixar, a gente fica falando aqui a noite toda. É que eu fico reclamando muito, né? Não, a gente Aí também. vocês A gente deixam. também. Eu assustei, eu tenho a noção que eu assustei a galera aqui. Nada. Vocês trouxeram esse cara para ele ficar reclamando. Isso que dá chamar velho. Não, mas tá certo, tem que reclamar mesmo, tá certo. Vocês seguram aí, eu vou finalizar aqui. Agradecer a todo mundo que estava aqui no chat. O Fala Rafa colou aqui no chat. O. Quem mais? O JP Cardoso, que colou aqui no chat. O Fospunk. Toda a galera que estiver aqui. Então, lembrando, se você estiver ouvindo ou assistindo depois no YouTube ou no nosso podcast, os links do canal do Ed, do tio Ed, vai estar na descrição, beleza? Vocês aguardem aí, eu vou finalizar aqui. Falou, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.